vamos lá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Raquel, sou presidente aí da Unijovem. A gente vai falar um pouquinho hoje com a Josi, que a gente sabe que é psicóloga, mas a gente não te conhece muito bem, Josi. Você faz parte da juventude aí da nossa igreja, da Vila Gerte. Então conta um pouquinho sobre sua vida profissional, sobre também vida pessoal, se quiser. Então tá bom, vamos lá. Então eu sou Josi, né? Eu sou psicóloga, né? Formada em psicologia, pós-graduada em administração de empresas. Eu trabalho cerca de 10 anos com RH, né? Focado na área de RH, na sub-área de RH de recrutamento e seleção. Então eu sempre trabalhei triando currículos, entrevistando pessoas, encontrando as pessoas certas para os lugares certos, né? Então esse sempre foi meu foco profissional, né? De carreira. A metade desse tempo eu trabalhei numa consultoria que eu trabalhava para várias empresas diferentes. Então eu conheci vários segmentos diferentes, né? E nos últimos anos eu tenho trabalhado numa multinacional, então numa empresa, né? Então muda um pouco o foco, já não é mais consultoria, já é no RH dentro de uma corporação. E aí eu atuo com recrutamento e seleção de posições mais estratégicas e de gestão, né? Então esse é um pouquinho aí, enfim, da minha vida profissional, né? Acho que é isso. O pessoal não precisa não, né? A maioria do pessoal me conhece aqui. Tá só um pouquinho sumida, né? Só um pouquinho legal. Sumida, né? A gente tá uns 40 dias, né? Que a gente não se vê, né? Legal. A gente quis trazer esse tema porque a gente tá vivendo aí um momento muito atípico, né? No mercado de trabalho, em qualquer lugar, né? Em todo lugar. Muita gente sendo mandada embora, muita gente tendo salário reduzido, muita gente buscando outras oportunidades que agora talvez já não tem mais, né? Não tem mais tanta oferta assim no mercado, não sei, vamos descobrir um pouquinho agora. A gente sabe de muitos mitos, né, também. Muitas informações que são passadas aí na mídia e que a gente não tem certeza do que está acontecendo realmente. Então, por isso que é legal poder contar com você, que trabalha na área e vai poder passar um panorama para a gente. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, se você acha que é isso mesmo que eu falei, que as pessoas estão sendo realmente mandadas embora, qual é mais ou menos o perfil do pessoal que está ficando, se é o perfil mais velho de empresa, se é o perfil mais novo, se é o pessoal mais barato que está ficando, mais mão de obra, né? Conta um pouquinho pra gente desse cenário. É um momento bem desafiador, né? Alguns especialistas dizem que é uma crise sem precedentes, né? Ou seja, a gente já está vendo alguns impactos, mas na verdade é como se a gente ainda estivesse no começo, né? Uhum. Então, acho que vai mudar muito, né? Algumas coisas assim no Brasil, até que a gente tenha uma normalidade dessa situação. Uhum. Eu acho que com relação ao mercado, né? Assim, é claro que vou falar aqui um pouco da minha opinião, né? Não sou expert em tudo, né? De especialista, assim. É mais do que eu tenho visto, né? De mercado e algumas coisas que a gente acompanha no LinkedIn, porque eu acompanho algumas empresas, alguns especialistas. Sim, né? Acho que assim, algumas coisas vão mudar no sentido de desemprego, né, Raquel? Acho que sim. Talvez tenha aí um aumento nesse sentido, e aí eu tô falando do emprego, né, formal, CLT, né? Uhum. Porque eu acho que a gente também não pode pensar tudo por esse lado, né, mais negativo da coisa. Então a gente também tem que entender e pensar e acreditar que toda crise também gera oportunidade. Com certeza. Então acho que toda crise gera um movimento para uma oportunidade, né? Então assim, quando a gente fala que o índice de desemprego vai aumentar, eu não sou especialista nisso e tudo mais, mas assim, existe uma questão do emprego formal, né? Uhum. Então, né, dessas empresas que são mais formais, né, de grandes instituições ou de microempresários, né? Então esses para conseguirem às vezes manter algumas coisas nesse sentido, eles vão
algumas decisões de corte talvez vão ser feitas, mas eu acho que é interessante pensar também em algumas medidas do governo, né, provisórias que a gente tem visto, né? Então, essa questão da suspensão, né? Então, não sei se tem gente aqui na live, de repente, que já foi suspenso, já teve o seu contrato suspenso, né? Também a diminuição de jornada, né? E aí, consequentemente, de salário, né? Então, assim, tem algumas medidas para ajudar, né, as pequenas, médias e grandes empresas, e as empresas estão aderindo, né? Então, numa tentativa para que esse índice de desemprego não seja tão grande, né? Então, assim, são algumas medidas provisórias que estão sendo feitas aí pelo governo para que, de repente, o impacto não seja tão grande nesse sentido, né? E aí a gente pensar que, assim, né, no momento de crise, como eu falei, é um momento também de oportunidade, né? Então, assim, como é que a gente pode se reinventar, como é que a gente pode aproveitar esse tempo, como é que eu posso descobrir outras coisas, né, que eu também sou boa em fazer, porque todo mundo sabe fazer mais de uma coisa, né? Então, assim, é um momento mesmo de se descobrir, de se autoconhecer também nesse sentido, né? Porque uma crise como essa, ela movimenta, né? Uma crise como essa nos coloca em movimento, nos força para uma mudança, né? Ainda que não desejada, mas nos força. Eu acho que a gente vai ter impactos, sim, eu acho que são negativos, eu acho que vão ter impactos, sim, negativos, mas eu acho que vão ter impactos positivos também, né? Eu acho que, como eu disse, eu não sou uma expert em economia, eu acho que a economia do Brasil vai sofrer, né? Mas assim, eu acho que com relação à pessoa, com relação ao profissional, com relação a algumas mudanças, né, internas, com a possibilidades, eu acho que talvez isso vai movimentar muita gente. Legal. E, Josi, falando um pouquinho dessa parte de se descobrir e de se reinventar aí, por onde que a gente começa, né? Eu começo pensando quem sou eu, o que eu gosto de fazer, ou não? Bem por aí, né? Eu acho que assim, quando a gente fala, né, de se reinventar profissionalmente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, gente, assim, essa reinvenção, ela acontece primeiro internamente, né? Primeiro é um movimento interno que vai gerar um movimento externo. Tá? Então, assim, o autoconhecimento ele é extremamente importante quando a gente está falando de vida profissional, né? Porque eu me conhecer, isso vai me facilitar a descobrir o meu profissional, para que lado que eu vou, para onde que eu vou, o que eu quero, o que combina comigo, o que não combina comigo, né? Então, nesse sentido, assim, seria interessante sim, né, fazer um exercício de pegar uma caneta, um papel, um Excel para quem gosta, um PPT para quem gosta, fazer lá 2 colunas, colocar lá suas forças, quais são as minhas forças, né? Pensar mesmo sobre você, então quais são meus pontos positivos? O que eu já recebi de feedback legal de algumas coisas que eu faço, né? E quais são minhas oportunidades de desenvolvimento, né? Não são fraquezas, são oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de melhoria, né? O que eu já ouvi também de feedback, o que eu já percebo em mim que, pô, isso aqui não é legal, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu preciso mudar, né? E eu mapeio isso, né? E eu coloco isso, e eu começo a pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a gente tem uma vantagem, a gente que cresceu na igreja, que vive nesse coletivo, né, da igreja, isso é uma vantagem muito grande pra gente, para essa questão do autoconhecimento, porque é no coletivo que eu descubro mais sobre mim. Eu não consigo descobrir mais sobre mim num quarto sozinha, né? Eu descubro mais sobre mim no coletivo, né? Então a igreja ajuda muito a gente nisso. Porque na igreja nós estamos no coletivo, na igreja nós descobrimos alguns talentos, nós temos pessoas que de repente falam assim, Raquel, vai lá, você é boa nisso aqui. Olha, vem ali, vamos fazer aquilo. Não, eu queria sua opinião, porque eu acho que você é legal nisso aqui. Então, assim, na igreja, eu acho que é um privilégio pra gente ter isso, assim, porque na igreja você também começa a se autoconhecer. Você começa a descobrir, desde adolescente lá, nos grupos, né, nos pequenos grupos que a gente participa lá no adolescente, enfim, Unijob, você já começa a descobrir um pouco sobre quais são as minhas forças, né? Sobre algumas fraquezas também, né? Sobre alguns pontos de melhoria, de desenvolvimento, né? Então, eu acho que isso daí é um primeiro exercício, né? Eu acho que um outro exercício também é a roda da vida, né? Que também é bem simples, é você pegar uma caneta e um papel,
fazer um círculo, dividi-la como uma pizza, e aí você começa a colocar para você e começa a pensar o que é importante para você, o que é importante para sua vida, né? Então assim, é carreira, é família, são viagens, né? É Deus, ou igreja, ou é amigos, né? E aí você consegue ter uma roda da vida, ou seja, o que é importante para você, o que cabe aqui, e aí você começa, de repente, a entrar mais no micro. O que eu já tenho hoje? O que eu não tenho? Aonde eu quero chegar? E o que eu preciso para chegar aonde eu quero chegar, né? Então é um exercício mesmo, de você parar, sentar, com uma caneta e um papel, ou no Excel, ou no Word, e você realmente colocar isso num papel. Isso te ajuda, né? Isso aí é comprovado, né? De você escrever, isso te ajuda a visualizar. Isso te dá uma força para fazer, né? Um impulso para você poder fazer, né? E ver e concretizar nesse sentido, né? Então, eu acho que são exercícios assim que dá para fazer. Outra coisa também, Raquel, é que na internet você tem, assim, assessments que são, enfim, assim, testes mais comportamentais, ferramentas, assim, que são gratuitas. Evidente, né, que não são aquelas ferramentas mais parrudas, porque essas vão ser pagas, né? Mas, assim, você tem algumas coisas que podem te ajudar, né? Jô, mas eu vou pegar aquilo dali como, nossa, deu lá que eu sou isso ou isso, deu lá que o meu estilo de profissão tem que ser essa área ou essa, eu vou pegar isso como verdade? Não. É uma ferramenta para te ajudar a se autoconhecer também, né? Legal. E também conversar com algumas pessoas que são que são referência para você, que você gosta, que sabe que te ama. Também pedir alguns feedbacks nesse sentido, né? Isso também te ajuda a se autoconhecer, né? Legal. Aproveitar esse tempo que está em casa, né? Com a família, aproveitar e trocar uma ideia, né? Bater um papo sobre comportamento, sobre prioridades. Com certeza. E aí você, assim, e nesse sentido, Raquel, você também começa a pegar um gancho pro profissional, né? O que isso vai... Jô, mas o que isso vai me levar pro profissional? Então, se eu me descubro, eu começo a ter uma noção de que, assim, que tipo de atividade eu curto? Que tipo de ambiente eu gosto, né? Então, assim, eu gosto de um ambiente que me dê autonomia, que eu possa tomar a minha decisão, que eu possa inovar e mudar e fazer do jeito que eu gosto de fazer, focada ali no meu resultado, e eu traço esse meu caminho ou não. Eu gosto de ter regras estabelecidas, eu gosto de ter processos definidos, eu gosto de uma análise crítica, eu gosto de um trabalho mais solo para depois entregar. Não, eu já gosto que eu sentar, eu já gosto daquela troca para poder fazer a minha entrega, né? Então você também já começa a desenhar um pouquinho daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, entendeu? Legal, bacana. O pessoal falou aqui, a Dani comentou aqui de fazer packing alguma coisa? Cadê? Packing lists diários. Boa. Acho que é a disciplina, né? Acho que eu não, assim, o termo eu não sei, tá, Dani, amiga? Eu não sei, mas assim, eu entendo que é mais uma questão de disciplina, né? De você estabelecer uma rotina, né? Para que você consiga metas, também, né? Isso, para estabelecer as metas. Legal. E aí você, com as suas metas, que é aquele que eu acabei de falar aqui, né, da roda da vida, então você vai desenhando, vai aprofundando, você vai, com isso você vai criando as suas metas, né? Então assim, qual que é o meu objetivo e quais são as minhas metas? E aí vai ficar um pouco mais fácil de você saber o que fazer na quarentena a respeito disso. Porque assim, eu tenho tempo livre, nem todo mundo, né? Tem gente que na quarentena tá quase sem tempo livre, né? Então assim, vai depender muito. Mas assim, eu tenho um tempo livre, nossa, tem vários cursos gratuitos e tal, né? Mas assim, calma, onde você quer focar, né? Então se você não fizer esse exercício, né, desse autoconhecimento, de estabelecer o que você gostaria e aí algumas metas, fica um pouco difícil de você ser mais assertivo agora na hora de escolher um curso, na hora de aproveitar algumas coisas que estão sendo oferecidas na quarentena, né? Ô, Josi, a gente tem um pessoal também que é um pouquinho mais maduro aqui também na live, né? Tem o Chagas tá aí no grupo, tem um pessoalzinho. Queria saber, a maioria das dicas, elas parece que funcionam mais para os jovens, de questão de autoconhecimento. Mas você acha que diante do momento que a gente está, de reinvenção e das pessoas tentarem se aprimorar, né? Porque muita gente traçou uma carreira ao longo da vida que não considerava muito essas
tinha a formação, tinha o trabalho e simplesmente ia, né? Simplesmente vivia com o trabalho que sempre teve. Você acha que isso é importante nesse momento da vida, mesmo para quem já é mais maduro? Sim, eu acho. Eu acho que também é importante, né? Eu acho que, assim, os profissionais mais maduros, talvez, o repensar na carreira, né? Repensar um pouco nas metas que tinha lá atrás e quais foram alcançadas, né? E quais podem ser redesenhadas, né? Eu acho que isso também seria legal, né? Assim, o que eu posso fazer de novo, de diferente dentro do meu negócio ou dentro da empresa a qual eu trabalho, né? Então, assim, o que eu posso inovar num processo que eu já faço lá na minha rotina? O que de repente eu posso tornar um pouco mais digital hoje? Talvez agora na quarentena, de repente, fazer algum curso, alguma palestra nesse sentido, né? Eu acho que isso eu acho que mesmo as pessoas mais experientes, esse também é um momento, né? Que pode gerar esse tipo de mudança, de inovação, né? E pensar assim, essa empresa que eu tô, essa atividade que eu faço, ela vem de encontro com os meus valores, né? Alguma coisa que eu poderia mudar, né? Eu acho que também fazer esse exercício para as pessoas mais experientes para poder aí tomar suas decisões, ou de repente assim, eu gostaria de fazer essa transição de carreira, né? Então assim, para onde essa transição de carreira, qual que é a área? O que você precisaria para essa área, né? Então assim, que curso você precisaria? E de repente ir atrás de algum curso que seja gratuito ou não, porque às vezes você estava a fim de fazer algum curso e que mesmo que ele seja pago, nesse momento ele está com desconto, você consegue fazer alguma negociação, né? Então também assim, eu acho que mesmo para os mais experientes também, eu acho que vale sim essa reflexão, né? Legal. A Dani explicou um pouquinho do que é packlist e ela falou que é realmente uma lista que você vai fazendo os cheques, né? Uma lista para você cumprir ao longo do dia. Então fica esclarecimento. O pastor Edgar que também legal. Mandou uma pergunta. Ele falou sobre as profissões quais profissões vão acabar aí, né, nesses novos tempos, né? A gente sabe que a tecnologia está muito em desenvolvimento, então algumas profissões a gente já sabe que elas vão se extinguir. E como se preparar diante disso? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem até estudos que falam sobre isso, que independe de quarentena, né? Que já eram estudos por conta da era que a gente vive, de tecnologia, né? Então eu acho que algumas vão se extinguir, mas eu acho que uma grande maioria vai mudar a forma de trabalho, né? Então vão ser profissionais que talvez vão ser mais polivalentes nesse sentido, né? Por exemplo, a minha área. Quando eu comecei a trabalhar, eu pegava, né? Eu não sou assim tão velha, gente, mas eu pegava o currículo e eu tinha que olhar o currículo a currículo, separar aquele currículo que era bom papel, né? E depois aquilo foi para um site, que mesmo assim eu tinha que olhar e tal. Então hoje eu já tenho sistemas que já trazem para mim, né, através de algoritmos, através de algumas análises, eles já trazem para mim perfis mais assertivos, 10 ou 15, então eu já não gasto mais 3 horas olhando o currículo, né? Então agora eu otimizo meu tempo e aí eu consigo ser uma profissional dentro do RH que consegue ser mais estratégica e olhar para outras coisas, né? Então acho que assim, algumas áreas e algumas atuações, com certeza, né, vão ter essa mudança de atuação, e aí esses profissionais vão ter mais espaço para poder atuar, né? Eu li uma reportagem também, acho que foi na Exame, e falava sobre que as máquinas elas não conseguem substituir algumas características dos seres humanos, né? Por exemplo, a criatividade, o pensamento. Então, muitos softwares hoje em dia na minha área de engenharia aí, o software faz todo o cálculo, só que quem pensa é o engenheiro. Sim, né? Então, sim. Quem está atrás de uma planilha tem que ser uma pessoa. Né? Então, talvez partir um pouquinho para essa área, em vez das habilidades operacionais, desenvolver um pouquinho mais o raciocínio lógico, né? Provavelmente de algumas outras habilidades, criatividade. Então, acho que tem que treinar nessas outras habilidades. Por exemplo... Não, pode terminar. Pode continuar. Não, era uma outra pergunta. Pode seguir. Falando em habilidades, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, treinar uma habilidade
pegar uma habilidade com algum curso, com alguém, ou qual o melhor método para a gente adquirir uma habilidade, por exemplo? Legal. Sim, a gente pode, tá, Raquel? Vai exigir para algumas pessoas, dependendo da habilidade, vai exigir muito mais esforço do que para outras, né? Uhum. Então, por isso é legal o autoconhecimento de você saber o que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma maior facilidade, e aquilo que você não tem, você consegue sim se aprimorar, né? Se desenvolver, né? Uhum. Então, assim, sim, através, às vezes, de palestras, através de algum curso, mas principalmente através de alguma experiência, tá? Então, assim, por exemplo, eu soube de pessoas que agora na quarentena tinha curiosidade de conhecer uma área e tal, e está se oferecendo para, de repente, trabalhar gratuitamente por 1, 2 horas para poder conhecer, para poder ter uma experiência, entendeu? Então, assim, tem como sim, né? Então, assim, você vai ter que se esforçar para você conseguir desenvolver isso, mas tem como, eu acho que se dispor, de repente, a um trabalho freela, né, de repente numa área que você gostaria, porque você ainda não tem experiência, então, né, ou assim, algum amigo tem uma empresa e tem essa área lá, e tem alguma coisa que você gostaria de fazer, de repente se oferecer para poder ser desenvolvido nesse sentido, eu acho que tem sim como você desenvolver, até competência também, né, então assim, que competência que eu não tenho, né, que eu gostaria de desenvolver, de aprimorar, né? Então, assim, tanto habilidade como competência também, eu acho que são coisas que a gente consegue sim desenvolver. Legal, bacana. A Lu Milani mandou uma pergunta aqui. Ela falou, Josi, você acha que algumas empresas vão começar a rever após a quarentena a necessidade de tantos funcionários após o aumento do home office? Lu, eu não sei assim se rever o número do quadro, né? Talvez assim, por uma questão de corte, sim, mas assim, as empresas também estão tendo que se virar, né? E com isso as áreas também. Então, por exemplo, onde eu trabalho, uma pessoa saiu. Ela saiu por uma decisão dela, por uma outra oportunidade. E a empresa não vai repor. Então, as pessoas que estão na equipe vão dividir essa atividade dela nesse momento. Agora, se depois desse período essa vaga vai ser reposta ou não, a empresa tem essa opção, né? De repente não repor isso para que esses profissionais consigam dar conta, enfim, né? E consigam entregar, nesse caso, né? Esses profissionais consigam entregar da mesma forma, né? Eu acho que a empresa, ela vai ter empresas, por exemplo, conservadoras que não aderiam antes para o home office, a empresa foi obrigada a aderir, né? Então, assim, e aí você tem alguns benefícios que você traz com home office, né, também, né, mas eu acho que assim, em questão de corte de cadeira, né, corte de números, eu acho que com o impacto, às vezes, de economia de mercado, você vai ter, às vezes, uma redução do negócio, então, isso sim, né, eu acho que nesse momento vai ter esse impacto, então talvez tenha essa redução, né, e aí os profissionais que ficarem, eles vão ter que ser, né, mais multitarefas, né, fazer a sua atividade, talvez alguma atividade diferente. Para esses profissionais que ficam, acho que tem que ter um olhar positivo, né, de aprender de repente outras atividades, né, e esses que saíram, tentar inovar, tentar se reinventar, ver alguma outra forma também, né, de se recolocar, ou de mesmo se não recolocar num trabalho formal, que de repente consiga, né, vender o seu conhecimento, né, traçar alguma outra estratégia também para que você tenha o seu sustento, enfim, para que você tenha o seu trabalho, né? Legal. O pessoal perguntou aqui também se será uma tendência o home office após a quarentena, então? Provavelmente? Eu acho que sim. Algumas empresas já estavam super aderindo, né? Empresas novas de mercado super aderem e é dada como um benefício, né? Eu que trabalho com recrutamento e seleção, a minha empresa não tinha uma política de home office, o que me deixava bem triste, porque é bem longe. E eu tinha profissionais que às vezes não aceitavam, tá? A vaga, porque não tinha o benefício do home office. E aí uma cidade como São Paulo, o trânsito que a gente tem, né? Então, assim, era como se fosse, como a empresa, né? Algumas empresas dão realmente como um benefício e é bem atrativo hoje em dia, né? Então, assim, eu acredito que sim, tá? A minha empresa, por exemplo, ela teve que criar uma política assim, ó, em questão de uma coisa que talvez ela levaria muito tempo para poder implementar numa empresa do tamanho que e ela teve que fazer assim.
né? Então, uma política já para colocar todo mundo em casa, já para conseguir rodar o trabalho, né? Então, eu acredito que sim. Eu acho que nós demos grandes passos aí em relação a essa prática do home office, né? Teve que correr, né? Sim. Em relação também à tecnologia, né? Internet, que aqui no Brasil a gente sabe que era péssima e quem sabe a gente ainda é, né? Mas quem sabe surge um pouquinho mais de investimento nessa área. O Chagas perguntou aqui, o que você pensa com relação aos profissionais de venda, em relação àquela pergunta anterior sobre os profissionais que estão sumindo, as áreas que estão sumindo aí do mercado? Olha, Chagas, sobre profissionais de vendas, né? Eu não sei, assim, Chagas, te falar especificamente. O que eu vejo muito hoje, e quando eu entrevisto, né, profissionais dessa área, é muito uma questão, assim, né, de você vender, né, aquilo que agrega um valor, né, e que você, enquanto vendedor, acredite naquilo, né? Eu acho que esses profissionais, eles são os mais diferenciados na entrevista, por exemplo, porque você consegue perceber isso, né? Quando o cara, ele gosta daquilo, quando o cara acredita naquele tipo de produto que ele está vendendo, esses profissionais, eles super se destacam. Agora, eu acho também que existe uma iniciativa, né, uma busca ativa, né, por produtos, né, com as redes sociais e tudo mais. Então, hoje eu acho que a venda também, ela tá mudando um pouco, né. Eu acho que o profissional de venda, eu não creio que ele vai ser substituído, né, porque eu acho que existe uma venda que é consultiva. Existe uma venda que é consultiva, né? Eu preciso de um profissional para entender melhor sobre aquilo, né? Mas eu acho que as empresas, no que diz respeito à área comercial, eu acho que, assim, pela era que nós estamos vivendo, independente de quarentena, é sem reinventar nesse sentido de redes sociais, né, na forma de colocar, né, o seu produto, de vender, de oferecer essa facilidade, né, usando esses meios mais tecnológicos, né? Talvez pegar um e-commerce, né, e tentar usar essas habilidades do vendedor para vender na internet, né? Sim, com certeza. O e-commerce está bombando, inclusive é um segmento, gente, que está bombando, né? Para quem está procurando emprego, mapeia as empresas de e-commerce, vai lá no LinkedIn, caça elas, caça gerentes lá da área, conecta com essas pessoas, chama para bater um papo, pergunta o que precisa para de repente mandar um currículo, coloca um alerta no LinkedIn. Que você consegue colocar um alerta de vaga no LinkedIn. Então, assim, mapeia essas empresas, esses segmentos tem segmentos que estão, né, sendo muito impactados negativamente, né? Mas a gente tem alguns segmentos que não, né? Alguns segmentos que estão aquecidos. Então, se você está desempregado, foca nesses segmentos, né? Faz a sua pesquisa, mapeia essas empresas e vai atrás mesmo, né? Procurar trabalho, dá trabalho, né? Então, não é só eu pegar um mailing list no e-mail, pegar o meu currículo, colocar lá e mandar bala, né? Não mais. Então, você tem um LinkedIn, você tem uma rede de profissionais ali, né? Que você pode fazer essa busca ativa mesmo, assim, né? Por uma oportunidade. Legal. Então, contatar esses profissionais não é... Porque antes a gente imaginava que era tido como uma ofensa, né? Que você está procurando uma vaga de emprego ali, você está batendo na porta do cara e pedindo, né, uma porta de emprego. Hoje já não. Hoje esse conceito mudou um pouquinho. Então, é uma busca mais proativa, digamos? É uma busca mais proativa, mas eu acho que assim, né, Raquel? Hoje em dia... Não é mais aquilo que a gente tinha assim, é trabalho e tal. Hoje não. Hoje, gente, assim, se vocês abrirem lá o LinkedIn, vocês vão ver um esforço de muitas empresas com employer brand, que é o quê? A marca empregadora, né? Então, assim, ela se vende também para o candidato. Porque ela se posiciona, e como ela se posiciona no mercado, é a forma como ela vai atrair o público que ela quer. Qual que é o público que ela quer atrair? Então, ela vai se posicionar desse jeito. Então, assim, nós, enquanto, né, empregados, né, nós podemos entrar e fazer uma pesquisa para a gente até conseguir mapear e entender um pouquinho das empresas que a gente gostaria, sabe? Então, assim, também não é um buscar por buscar, mas, assim, quando eu tenho me preparado para aquilo, eu fiz aquele exercício lá do começo que a gente conversou.
Pô, já descobri um pouquinho do meu jeito, né? E aí você pode perceber assim, aí você vai, né, você vai abrindo, ampliando aí a sua pesquisa. Então assim, pô, será que o meu estilo é um estilo de uma empresa mais conservadora? Daqueles caras que entram lá com 20 anos e ficam 40 anos na mesma empresa, né? Hoje em dia, esse perfil já não temos muito. Essa geração, nova geração, a minha ainda é um pouco mais, né? Mas assim, essa geração um pouquinho mais nova, não, pessoal, já é mais, né? Quer experimentar e tudo mais, né? Então assim, pô, será que esse é um perfil de empresa que eu gostaria? Uma empresa mais conservadora ou não? Uma startup. Uma startup, uma empresa nova, inovadora, que prega a diversidade, que prega a inovação, que deixa ser quem eu sou, que eu me visto do jeito que eu quero, né? Então, assim, é legal também você fazer esse movimento interno de você entender e você pesquisar. E aí você mapear algumas empresas e ir atrás dessas empresas. Pô, eu tenho um profissional, um cara lá no LinkedIn que você olhou, você tem um currículo das pessoas ali no LinkedIn, no perfil delas. E aí você quer ser... sei lá, um administrador, enfim, sei lá, um analista financeiro, ou você quer ser um coordenador de vendas e tal. E aí você viu um perfil muito legal de um profissional muito bacana lá no LinkedIn, né? Então, por que de repente não tentar uma conexão, né? Tentar ver, assim, você tá, enfim, tá iniciando a carreira ou não, tentar perguntar o que seria legal, o que você poderia fazer ou não, entendeu? Para conseguir almejar uma cadeira dessa. Então, assim, é a troca, é uma rede social que te possibilita essa troca, tá, Raquel? Legal. Sendo bem sincera, não são todos que respondem, tá? Não são todos. Mas tem uma grande maioria... não desanimem, gente, se o pessoal não responder, tá? Mas tem uma grande maioria que sim. Eu mesmo já estava fazendo vagas, e aí o gerente ou o diretor me ligar e falar assim, olha, Josi, um cara me procurou aqui no LinkedIn, eu gostei da iniciativa dele, queria que você avaliasse. Legal. Né? Então, assim, ele não caiu no meu filtro, ele foi pelo gestor da posição, o gestor da posição achou bacana a atitude dele e passou para a recrutadora poder inserir no processo, né? Legal. Então, assim, então é uma possibilidade, né? Legal. A Aline perguntou aqui, Aline Conforto, com tanta demissão no mercado atual, quando terminar a quarentena, talvez teremos uma desvalorização dos profissionais. As empresas provavelmente vão recontratar os profissionais que foram demitidos quando as empresas começarem a subir de novo por salários menores? Existe essa possibilidade, sim. Tá? Eu acho que existe essa possibilidade, mas acho que talvez não numa grande massa, né? Eu acho que talvez os próprios profissionais talvez vão flexibilizar algumas coisas. Eu acho que talvez os próprios profissionais vão flexibilizar algumas coisas, né? Então, quando você está recrutando, um cara que está trabalhando, ele é mais caro às vezes do que o cara que está no mercado. Com certeza. Né? Porque ele tá na posição de escolha, eu estou trabalhando. Né? Então, assim, o cara que está no mercado, a depender desse planejamento dessa pessoa, se essa pessoa não tinha um planejamento financeiro, se não tinha uma reserva de emergência para dar, né? Uma reserva de emergência financeira para dar um fôlego para ela nesse período dela ficar desempregada, talvez a pessoa vai estar um pouquinho mais desesperada, então talvez ela vai dar, sim, 2 passos para trás na questão ou de cargo ou de salário. Né? Isso pode acontecer sim, né? Isso pode acontecer sim. Mas eu acho que se isso acontecer, se já aconteceu com alguém aqui, ou se vai acontecer com um de nós, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a vida, né? Ela vai mudando, né? Nós também vamos mudando, né? E existe uma coisa que, assim, é o meu objetivo, onde eu quero chegar, mas existe o caminho do meio, né? Então, assim, qual que é o meu caminho do meio? Então, eu também negociar comigo mesma. Assim, o que eu vou abrir mão nesse momento, o que eu não vou abrir, poxa, esse é o meu caminho do meio, né? Essa oportunidade foi a oportunidade que foi a porta que Deus me abriu, o que eu posso fazer aqui para depois galgar para onde eu quero, né? Então, assim, também ser flexível e negociar com você mesmo, né? Para que você tenha paciência para esse caminho do meio, né? Legal, bacana. Ó, o pessoal tá mandando aqui, a Tioma deu um alô aqui, falou, preciso de um estágio para psico. Aí o pessoal tá mandando aqui, ó, hashtag estágio pra Tioma. Nossa, fazer alguma ação. Aí, pode deixar, Tioma, me adiciona lá no LinkedIn, vamos conversar, tá bom? Josi Cabral, só me adicionar lá no LinkedIn. Já tomou a iniciativa, já deu o primeiro passo. É isso aí, já tomou a iniciativa, é isso aí. Josi, a respeito desse momento aí que a gente está tendo,
de muitas faculdades que eram presenciais e agora estão virando EAD, né? Não por uma escolha, né, das pessoas, mas também estendendo a pergunta para as faculdades EAD. Como que as empresas veem isso? Os recrutadores veem essa questão? Existe uma diferença muito grande uma pessoa fez a faculdade presencial e a outra fez a EAD. Vou valorizar mais alguma delas ou não? Eu acho que não o fato de ser EAD presencial, mas o fato da instituição. Então, assim, até uma dica, assim, a gente está com muitos cursos gratuitos aí, né, várias instituições. Se você for escolher alguma, tenta dar uma pesquisada, né, qual que é a instituição, a referência dessa instituição, né, do corpo de professores, quem dá esse curso, sabe? Tenta pegar empresas que são confiáveis, né, que você, de repente, já conheça alguém que tenha feito, sabe? Que tenha uma marca um pouco mais forte no mercado, porque essa empresa vai prezar por dar um conteúdo de qualidade, mesmo que seja de graça, né? Mesmo que seja gratuito, né? Então, eu não tem assim, né? Enquanto recrutamento, não há essa diferença, porque também vai muito do empenho do profissional, né? Tá. Então, você pode fazer um curso presencial, né, assim, de qualquer jeito, como você pode fazer um curso EAD extremamente dedicado, né? Então, assim, isso não tem como... isso não tem muito como você medir. Agora, assim, a instituição que é feito, né? A carga horária, no sentido assim, uma coisa é eu ter uma palestra, um curso, né, ali de 4 horas, outra coisa é uma carga horária de 30 horas, onde eu tenho exercícios, onde eu tenho prova, né, mas aí vai depender muito da área, do objetivo dessa pessoa. Às vezes a pessoa só quer ter uma noção daquilo, eu quero ter só uma noção daquilo, né, então, então vai muito do objetivo dessa pessoa, mas eu acho que ficar mais de olho aí no tipo de instituição e de curso que você quer fazer. Legal. A gente está vendo muitos profissionais que estão fazendo cursos, né? Eles são professores que dão aulas em pós-graduações e que estão abrindo os próprios cursos agora, com essa pausa toda, né? Você acha interessante, mesmo que não tenha o nome da instituição, mas se for um profissional renomado, conhecido do mercado, vale a pena. Com certeza. Legal. Assim como live, né? Assim, gente, eu acho que o conhecimento, ele nunca é demais, né? Assim como live, né? A dica que eu dou é assim, é você realmente mapear para você saber onde você vai mirar, né? Para você conseguir ter mais assertividade, conseguir ser mais produtivo e ter mais resultado com aquilo, né? Mas assim, se você tem aquela pessoa que é referência, eu tenho algumas pessoas que eu sigo aqui que são referência, quando elas estão fazendo live, eu agendo na minha agenda para eu poder assistir a live do cara, porque o cara é uma referência para mim, ou na área que eu trabalho, ou enfim, né, educação financeira, por exemplo, e psicologia. Então, eu acho que é super, super recomendado. Legal. Beleza, Josi. Tenho mais uma pergunta aqui sobre para quem quer mudar de profissão. Quem já estava pensando nisso até antes da quarentena e tudo mais. Esse é o momento ideal? Porque já que muitas pessoas estão tendo que se reinventar, será que esse é o momento ideal? Olha, eu não sei se o momento ideal para você já fazer essa movimentação assim. Vamos colocar, acho que cada caso vai ser um caso, Raquel. Por exemplo, você está numa empresa que é consolidada no mercado, uma empresa que tem recursos para a crise, talvez uma empresa um pouco maior, com recursos, uma multinacional, uma empresa de grande porte, enfim, né? Não necessariamente uma multinacional, mas assim, você está nessa empresa, né? Então assim, agora, no meio de uma crise, Raquel, o momento é de cautela. Tá? O momento é um momento de cautela, eu entendo. Né? Então, talvez assim, talvez porque eu, né, também é o meu perfil, mas assim, eu acho que também é pessoal, mas eu entendo que é um momento de cautela, de você fazer uma virada muito drástica. Agora, o que eu acho é que também é um momento de se preparar, porque se eu tô pensando numa transição de carreira, eu tenho um caminho para percorrer aí, né? Então, assim, eu já tô como gerente na minha área de engenharia e eu quero mudar totalmente para uma outra área que não tem muito a ver. Provavelmente eu não vou conseguir fazer essa transição no mesmo nível. Então eu vou ter uma queda salarial. Eu tenho um planejamento financeiro para isso, né? Eu vou ter cursos que eu preciso fazer. Eu me especializei para isso, né?
Eu vou ter competências que eu vou ter que desenvolver, porque eu estava como gerente, eu estava como uma pessoa que dá gestão, que dá o direcionamento, eu vou receber, estou só dando um exemplo, né, assim. Então, eu acho que depende muito, mas eu acho que é o momento de ficar ligado. Por exemplo, a área da saúde, né, farma, drogarias, né, são empresas que estão com muitas oportunidades, né? Então, eu quero fazer uma transição para esse tipo de segmento. Entendi. Talvez seja o momento, né? Talvez seja o momento de você ficar de olho, porque é um segmento que está aquecido, né? Então, assim, depende muito, Raquel. Acho que vai de uma conversa, de repente, com profissionais de RH ou com profissionais da própria área que você quer fazer essa transição, para você entender um pouquinho do momento, entendeu? Legal. Beleza. Sobre processos seletivos, né? Aproveitar que... Bora. Aproveitar a sua Meu área, negócio, vamos lá. Porque ainda tem alguns processos seletivos que estão em andamento, como você falou aí dos e-commerces que estão contratando bastante, e a maioria provavelmente está sendo EAD, né? Está sendo à distância, está sendo online. Sim. E tudo mais. Qual que é a principal diferença de uma entrevista, por exemplo, online ou uma entrevista presencial? Não há uma diferença, Raquel. Assim, ela não há uma diferença, né? Eu acho que a diferença tá muito assim, da pessoa levar com a seriedade que é. Porque às vezes a gente vê pessoas que, por ser de maneira remota, né, online, a pessoa aparece toda desmantelada para uma empresa, às vezes, conservadora, vale dizer, né? Que aí por isso que você tem que saber o perfil que você gosta de empresa, porque tem empresas, sim, que vão olhar para isso. E aí, enquanto recrutamento, também tá lá para você poder avaliar algumas coisas, né? Como pessoas que não se preparam com a ferramenta. Então, eu tenho situações que eu mando o link para o candidato antes, oriento ele para que ele entre no link, veja se ele tem né, assim, se roda lá o Teams, o Webex, o Skype, né? E aí a pessoa não se prepara antes, aí na hora da entrevista com o diretor ali, ele não consegue acessar porque ele não fez. Então, assim, existe também uma preparação para o processo remoto, né? Eu não consigo pensar aqui agora, assim, qual que é a grande diferença. Estou fazendo os processos da mesma maneira praticamente, né? Agora, eu acho que tem um fator que muda bastante, que é assim, essa questão do olho no olho, né? Então, eu tenho, por exemplo, diretores que fez contratação nessa época de quarentena fazendo processo 100% remoto e para ele tá tudo bem. Mas eu tenho gestores que fizeram todo o processo e que tá suspenso porque ele quer sentar com o cara e olhar no olho do cara, né? Então, assim, igual a gente tava falando, né? Que algumas áreas vão ser renovadas, que algumas maneiras de fazer o trabalho vão ser mudadas, vão ser digitalizados, né, digamos assim, vão ser mais digitais, mas tem coisas que não mudam, né, tem coisas que são importantes, né, então esse contato pessoal também é bem importante, né, mas para entrevista, gente, as mesmas coisas, mesmo você fazendo uma entrevista remota, são as mesmas dicas. Para mim, o que eu mais vejo, com toda a minha experiência, a principal ferramenta que você tem para se sair bem numa entrevista é o autoconhecimento. Né? Assim, você tem que se conhecer. Né? Assim, você tem que saber de falar de ti, falar das suas forças, das suas oportunidades de melhoria, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, dos cases que você viveu, né? Trazer os cases que você viveu, os resultados que você já entregou. Então, assim, o autoconhecimento é a principal ferramenta aí para entrevista. Você falou uma palavra interessante que eu acho que dá bastante visibilidade para as empresas, que é a questão da entrega, né? Geralmente a gente está acostumado a sair falando o que já fez na vida, por exemplo, já fiz planejamento, já fiz um monte de coisa, mas as entregas às vezes ficam de lado, né? Tipo, entreguei 4 obras. Às vezes você fala, fiz o planejamento e acompanhei, mas você não fala, né, às vezes, essa questão da entrega, do quanto... Porque, principalmente na engenharia civil, eu vejo bastante, tem muita gente que não termina a obra. Sai sem terminar e não entrega. Não existe a questão de entregar a chave pro proprietário, né? E eu acho que isso acontece também com outras profissões. Muita gente faz entregas ruins,
né? Planilhas, softwares, não sei, várias outras áreas, né? Eu não sei como isso é na questão de humanas, por exemplo, mas eu sou um pouquinho mais envolvida com exatas e relatórios e tudo mais, e eu vejo muita gente entregando coisa muito ruim. Assim, eu acho que quando a gente fala, né, do foco na entrega, do foco no resultado, né, que você pode olhar vagas que vai estar lá, pessoa com foco no resultado, foco na entrega e tal, que são competências que são exigidas, o principal ponto é eu entender aquilo que é esperado de mim. Igual você comentou dentro do projeto, eu não entreguei a chave. Mas assim, dentro daquela obra, o que era esperado da Raquel? Entende? Assim, então assim, dentro daquela obra, eu tenho certeza que você fez várias entregas. Entendi. Entende? Então assim, eu acho que ampliar um pouco desse conhecimento e também dosar um pouco da minha autocobrança, porque dentro de uma obra eu tenho várias etapas ali, né, Raquel? Imagino, né? Tô aí, não sei. Mas assim, você tem várias etapas ali, né? E você vai ter etapas que envolvem pessoas, vai ter etapas que é contigo mesmo, vai ter etapas que é mais uma análise, enfim, de algum documento, de alguma coisa. Então assim, dentro desse projeto, com certeza tiveram várias entregas, né? A entrega final é a chave na mão do meu cliente. Mas para esse projeto ficar pronto, eu tenho várias etapas aqui. Então, dentro de cada etapa, eu tenho uma entrega que foi feita. Entende? Então, assim, não é o final daquilo. Então, quando numa entrevista é perguntado, me conta um case de sucesso, me conta uma entrega que você deu além do esperado. Então, assim, é dentro daquilo que era esperado de você, daquilo que você, né, é cobrado para ser feito, o que você fez ali, né? E não necessariamente a entrega do projeto como um todo. Legal. O pessoal está perguntando aqui também. Quando perguntam qual que é a minha maior qualidade, o que eu respondo? Essa pessoa aí tá dando autoconhecimento. Gente, tá precisando, amiga, autoconhecimento. Não, eu achei que a minha pergunta, assim, quando a pessoa fala o que é meu ponto de melhoria, né? Que normalmente as pessoas têm mais dificuldade com isso, né? Mas eu acho que assim, gente, é sempre a verdade, né? Sempre a verdade, negociável a verdade nesse sentido. Mas assim, eu acho que você tem que pensar, quando você tá buscando uma oportunidade, que oportunidade eu tô buscando? Você tem que ir pra entrevista sabendo onde que você tá entrando, né? Para que também o seu discurso, porque a entrevista, ela também é uma venda, gente. Você tá se vendendo, né? Então, assim, a vaga tava ali, né? Então, tem gente que vai disparando e depois é chamado para entrevista e chega na hora da entrevista, que vaga que era mesmo? Porque eu me inscrevi em várias. Né? Então, assim, a pessoa não se preparou para a entrevista. É bem provável que essa pessoa não tenha um resultado tão bom e um desempenho tão bom nessa entrevista. Então, assim, eu estou participando de um processo para uma determinada posição, eu tenho que saber o que também é esperado daquela posição que eu posso agregar. Então, a qualidade que eu vou falar é uma qualidade que vai de encontro com a necessidade daquela empresa. Eu não vou criar uma qualidade, mas eu vou falar a qualidade que eu tenho e que vai de encontro com o que a empresa está buscando, entende? Com aquela vaga que eu estou concorrendo. Legal. Né? Então, assim, pensando assim, por isso que é interessante o autoconhecimento, para você saber todas as suas forças e você saber como que você usa elas, né? Legal. Resiliência ainda tá na moda? Tá, gente, tá na moda. Principalmente agora, né? Ela tá na moda, né? Então, assim, essa capacidade de você se adaptar e não somente se adaptar, mas evoluir frente aos problemas, né? Essa elasticidade, né? De eu conseguir no meu limite, mas conseguir voltar, entregando ainda, né? Entregando aquilo, de repente, que é esperado. Né? Acho que assim, não ser rígido, né, nesses processos, ser rígidos em questão de elasticidade mental mesmo, não ser rígido com o tempo da mudança, né? Então, a mudança veio, eu preciso me adaptar. Então, assim, qual que é o meu tempo de adaptação da mudança, né? Isso diz muito sobre a minha flexibilidade, resiliência, adaptabilidade, né? Então, qual que é esse tempo, né? Então, quando você está falando do ambiente corporativo,
é algo que você precisa desenvolver, tá? E assim, gente, tudo que a gente tá falando aqui é tudo coisa que as pessoas conseguem desenvolver, tá? E até falando de perfil profissional, Raquel, que eu acho que foi um ponto que você falou até lá no começo, eu nem entrei muito, mas eu acho que assim, o que as empresas vão também, não só por conta da quarentena, mas eu acho que também talvez vai fortalecer isso por conta do home office, é uma pessoa que seja autogerenciável, né? E aí, ela sabe o que é esperado dela, ela consegue gerenciar o tempo e as demandas dela para que isso seja entregue. Né? Então eu acho que isso vai ser uma coisa que vai pegar bastante nesse sentido, né? E aí uma coisa que eu acho que fica muito claro, né, em entrevista, quando você está ali de frente de um candidato, as pessoas que gostam do que fazem, elas têm um diferencial. Elas têm um brilho no olho diferencial, assim, né, diferenciado. Então, gostar do que faz ou aprender a gostar do que está fazendo. Sabe? Entendi. Porque lembra do caminho do meio que eu falei? Então, às vezes, o que você está vivendo agora na tua vida profissional não era bem o que você gostaria. Sim. Mas é a porta que te abriu e é a porta que vai te levar para o próximo passo. Então, assim, como eu posso aprender a gostar do que eu estou fazendo? Para que a minha carga fique mais leve, para que eu consiga entregar melhor, para que eu consiga ficar melhor também. Né? A Dani está perguntando se uma pessoa autogerenciável é a mesma coisa que ter disciplina. Também, né? Porque você... Não é que seja a mesma coisa, mas para a pessoa ser autogerenciável, ela tem que ter algumas coisas. E a disciplina é uma delas, né? Então, assim, de como você vai fazer para entregar aquilo. Uma pessoa que seja desorganizada, ela vai ter muita dificuldade com autogerenciamento. Uma pessoa muito desorganizada, entendeu? Porque, assim, você tá no home office. Então, assim, eu não tenho um chefe aqui. Ô, Josi, e aí? Ô, Josi, e aquela vaga lá? Ô, Josi... Não, é assim, ó, você tem as entregas aí. Você tem as entregas aí. A casa tá caindo aqui porque eu tô com um monte de call, com um monte de lugar, com um monte de país por causa do Covid. E eu preciso das entregas, entendeu? E aí, assim, eu tenho que pegar ali, tenho que saber o que eu vou fazer. Então, assim, se você é uma pessoa muito desorganizada, você vai ter um problema com esse autogerenciamento. Mas eu vou reforçar novamente que tudo você pode aprender, tá? Assim, você pode se desenvolver para isso. Tem pessoas que vão ter mais facilidade? Vão ter mais facilidade. Então, tem pessoas que vão ter um pouco mais de dificuldades, mas é possível, sim, você aprender e a ser mais organizada. Né, por exemplo. Existem até algumas pesquisas que comprovam aí que fazer as tarefas numa sequência, né, correta, faz com que seu dia seja mais produtivo. Com certeza. Então, também a disciplina ela tem um valor muito grande, né? E eu vou falar assim, foi uma coisa que eu tenho aprendido. Eu não me considerava uma pessoa muito disciplinada, né? Até que eu me acidentei e tive que ficar 5 meses em casa. Ou eu criava alguma forma de eu ter uma rotina, ou eu ia enlouquecer. Né? Porque literalmente eu tava com o pé pra cima, não podia fazer nada, né? Então, assim, foi algo que aconteceu na minha vida que me forçou a desenvolver algumas coisas que eu acho que foram extremamente benéficos pra minha vida. Então, é o que a gente tava falando também, né? Então, toda crise, ela gera uma oportunidade, né? De aprendizado, uma saída, uma forma de você ver diferente, né? Com certeza. Beleza, Josi. Nós temos mais 3 minutinhos aí, já tá dando nosso tempo. Nós fizemos o teste. Ô, Raquel, deixa eu só falar uma coisa aqui, pessoal. Como eu disse, assim, né? Não sou uma expert, também sou uma profissional, tô aí aprendendo, mas eu gostaria de me deixar à disposição para ajudar vocês aí, quem quiser que eu dê uma olhada no currículo, quem quiser que eu dê um toque aí de como você poder fazer um perfil no LinkedIn, quiser que eu dê uma olhada no LinkedIn, enfim, poder trocar mais ideias sobre isso, eu fico totalmente à disposição, né, assim, é uma coisa que eu faço, eu gosto, então, assim, me adiciona lá no LinkedIn, e aí você, enfim, me manda uma mensagem, a gente pode trocar uma ideia, eu te passo meu e-mail, você passa o seu currículo, eu dou uma olhada, a gente tenta fazer algum contato, vai ser um prazer, tá? Então, assim, tô me colocando à disposição aqui para a Unijovem,
Eu acho que tem algumas pessoas aqui que não são da Unijovem, mas para vocês também, tá bom? Legal. E aí vocês, ou me adicionam aqui também no Instagram, e aí eu ajudo vocês sim, tá? A dar uma olhadinha no currículo, a dar uma olhadinha no perfil, a de repente dar um toque de alguma coisa, a fazer de repente uma entrevista simulada, alguma coisa nesse sentido. Legal. Vai ser um prazer. Tá bom, beleza. Não esquece do pedido da Tioma, tá? Tioma, vamos conversar, Tioma. Vamos conversar. Beleza, Josi. É interessante saber também que o nosso trabalho também edifica, né? E a gente tem que... Por que a gente falou de trabalho hoje? É uma coisa que a gente vive, todo cristão vive o trabalho e pode fazer a diferença no local que está, né? Buscando uma profissão aí que seja agradável, não só... muitas vezes a gente não está num local com os objetivos corretos que a gente quer, então acho que essa parte do autoconhecimento foi muito bacana. Ver as prioridades da nossa vida também, tanto, principalmente como cristão, né? Será que eu quero isso para minha vida? Será que o trabalho vai edificar tanto assim ou não? Né? Muito bacana, Josi. Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Espero que de alguma forma tenha ajudado um pouquinho. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Os comentários foram bem intensos aqui, né? Bem legal. E obrigada, pastor Edgar, pela oportunidade. Raquel, eu fico sempre à disposição aí de vocês. Muito obrigada mesmo aí pelo convite. Obrigada, Josi. Obrigada, pessoal. Valeu pelos comentários. E a live vai ficar gravada, então não se preocupem se quiserem revisar alguma dica aí da Josi, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.